A paz a todos, Shalom, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é a parte 2, né? A parte 1 do vídeo que a gente começou, a gente estava falando sobre o assunto, sobre a ceia do Senhor. A ceia que foi inserida, que é um ritual pagão. Mas e aí, missionário, qual é a verdadeira ceia do Senhor? E a parte 2 desse vídeo, muito esperado, né? Quero agradecer primeiramente Deus e depois vocês que gostaram do conteúdo, né? Batemos exatamente hoje 17,5 mil visualizações. Então foi um conteúdo que teve bastante engajamento, bastante alcance. E que Deus possa continuar abençoando vocês. Compartilhe esse vídeo e vamos pregar a verdade a todos, né? Então você compartilhando esse vídeo, deixando o seu gostei, vai me ajudar muito. E compartilhando o vídeo ainda vai estar passando o conhecimento para outras pessoas, né? E sem enrolação, né? O primeiro vídeo abordamos esse tema, sobre a ceia, que é um ritual pagão que foi introduzido dentro das igrejas. E agora a segunda parte é explicando, né, a simbologia, o significado da verdadeira ceia do Senhor, né? Então, como podemos ver que em Êxodo 12, no capítulo 12, versículo 23, né? E muitos podem ler até o 29, vai falar sobre quando Deus fala na Bíblia que passou no Egito, né? Quando Moisés vai lá e pede para o povo. E os pontos que precisamos entender é que o primeiro ponto era um cordeiro sem defeito. O segundo ponto era o sangue do cordeiro no batente, no umbral daquelas casas. E o terceiro era o pão, né? O terceiro item da festa era o pão e as ervas amargas, né? Então o texto, né, da Bíblia vai nos falar que então foi pedido para separar o cordeiro sem defeito, né, do sexo masculino, que eles comessem o cordeiro com pães ázimos, que é um pão sem fermento, sem contaminação, e juntamente com ervas amargas, né, e o sangue seria passado para que quando o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, em algumas traduções, passasse, vesse a marca do sangue do cordeiro, pulasse aquela casa para que não destruísse. Então assim ficou conhecido a festa pascual dos judeus como Passach. Muita gente não conhece Passach, que a tradução é saltar ou pular por cima, né? E depois disso, da primeira ceia que teve, então veio acontecendo a ceia do Senhor. E quando chegamos na parte que na noite que o Senhor foi traído, que ele celebra a ceia, foi interpretada de maneira equivocada, foi interpretada de maneira errada. Ah, mas como assim, missionário? Porque Jesus veio e nos ensinou por coisas físicas, algo espiritual, porque o reino do Senhor é um reino espiritual, o reino de Deus. Então, quando ele está naquele diálogo com a mulher que está à beira do poço, ele fala: a hora vem e é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque assim o Pai está à procura dos tais que lhe adoram em espírito. Porque o Pai é espírito. Então ele vem verbalizando o espírito. Então é algo espiritual, não é algo físico. E a ceia acontece, precisamos entender que a ceia vem acontecer porque aquele dia, a festa pascual, é uma celebração de comemoração de quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Precisamos entender isso. A celebração da festa pascual na tradição judaica, eles celebram o dia que eles foram libertos. Mas por que Jesus veio morrer nesse dia? Por que ele veio celebrar
a ceia, que foi intitulado Santa Ceia, que foi intitulado assim, Santa Ceia. E por que vem celebrar no mesmo dia? Por quê? Porque quando o Messias, o Bereshit, o Rosh, veio e morreu por nós, nós fomos livrados da morte, porque com o sangue dele ele nos comprou, com o sangue dele ele nos livrou. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos estavam destituídos da glória do Senhor. Ninguém de nós seria salvo. Primeiramente porque a salvação era por judeus. Nós fomos introduzidos pelo sangue de Cristo à salvação, porque somos gentios. Então o que acontece? As coisas foram interpretadas de modo equivocado. Mas eu posso explicar para você. Mas missionário, explica mais claramente. Então quando o Messias ele vem e celebra a ceia, primeiramente precisamos enxergar o que é o Cordeiro sem defeito no contexto bíblico. Podemos ver lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, né? Pode ler até desde o 17, mas vamos ler do 18 em diante. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mostrando para vocês biblicamente, no contexto bíblico, o que simboliza o cordeiro. O cordeiro nada mais nada é do que o Messias, do que o Bereshit. Então eu quero que podamos despertar os nossos olhos e perceber que há muito tempo ficamos presos sobre algo que foi inserido, que foi ensinado errado. Quando a palavra do Senhor vem dizer que o povo pereceria por falta de conhecimento, mas porque eles rejeitaram o conhecimento sempre veio pelos líderes. Então os líderes aprenderam errado, negligenciaram o ensinamento verdadeiro de Cristo, que sempre é algo espiritual, o reino espiritual. A palavra vai nos dizer que o que testifica o homem diante de Deus não é a nossa carne, é nosso espírito. Então precisamos entender que, se a gente pegar o contexto bíblico, sempre vem verbalizando sobre o mundo espiritual, sobre o espírito. Então precisamos entender o primeiro ponto, o cordeiro sem defeito. Em 1 João, capítulo 1, e versículo 29, a gente também vai ver. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu já mostrei para vocês aqui, para a gente entender que o conceito, a simbologia de Cordeiro é o Messias, juntamente com o sangue do Cordeiro no batente da casa, a casa do Espírito Santo, somos nós. Somos templo do Espírito, somos a casa do Espírito Santo. E em quarto, e o pão sem fermento, que é outro ponto que faz parte o pão. Mas quem é o pão sem fermento, o pão sem contaminação? É o Messias também, é uma simbologia sobre o Messias. A gente vai entender sobre isso quando a gente for em João, aqui em João 6:51, que vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então você entende sobre esse contexto bíblico que o cordeiro simboliza o Messias. O sangue do cordeiro simboliza a marca, o preço que foi pago, o sacrifício. E as ervas amargas simbolizam a amargura, a escravidão do povo, o sofrimento no Egito, que nada mais é que Jesus veio também para nos libertar do jugo, do pecado. Ele veio nos libertar da escravidão debaixo da mão de Satanás. Então esses pontos precisamos observar que toda a tradição judaica, ele continuava fazendo isso. Ele continuava também a fazer isso.
Então precisamos entender o que a Bíblia vem querendo nos dizer, o que a mensagem vem querendo nos ser revelada, que o Espírito... Então precisamos entender o que a Bíblia quer nos revelar, o que o Espírito quer nos revelar através da palavra. Nunca foi algo físico ou carnal. Jesus, o Messias sempre querendo nos ensinar através de coisas físicas o lado espiritual. Então quando a gente faz isso do pão, ali você pega ali como a igreja celebra o pão e o vinho, não é assim a ceia do Senhor. Isso foi um ritual pagão que foi introduzido, foi ensinado, e até hoje as pessoas fazem esse ritual dentro das igrejas, e distorcem a palavra. Quando fala aquele que come e bebe indignamente, indigno no grego significa aquele que não crê. Então quando a palavra do Senhor é distorcida para fazer isso, então a gente entende que muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão celebrando uma ceia pagã que não tem sentido algum, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que esse dia tem que ser festejado. Esse dia é um dia de união, é um dia que temos que estar em comunhão, é um dia que devemos celebrar. Por quê? Porque Jesus morreu, porque o nosso Messias deu a sua vida para nos salvar. Ele nos marcou com o seu sangue. O sangue dele purificou nós do pecado. Então precisamos entender o sacrifício, precisamos entender o que foi feito, o que realmente foi feito, o peso disso que foi feito. Então precisamos entender que a ceia do Senhor é para você fazer com a sua família, para você chamar os seus amigos, se reunir com os seus irmãos da igreja e a gente festejar, porque foi algo simbólico, foi algo que Jesus nos deixou para nós celebrar, que foi o dia que ele morreu, nós ganhamos a vida, o dia que ele verteu o seu sangue, nós fomos curados, comprados, purificado, e fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então precisamos festejar a nossa libertação, quando ganhamos a nossa vida, e festejar pelo sacrifício do Senhor. Precisamos entender que o Messias sempre nos ensinou sobre o lado espiritual, transformando, nos explicando através de coisas físicas algo espiritual. Então a interpretação disso foi equivocada, como muitas coisas que foram interpretadas foram equivocadas. Não é o que realmente o Messias quer que a gente entenda. Então o evangelho está sendo distorcido. Muitas pessoas não procuram ler a Bíblia mais a fundo, não procuram. A outros o entendimento não é dado, mas precisamos nos despertar, igreja. Precisamos sair desse jugo, precisamos sair debaixo dessa matriz, desse sistema que aprisionou o povo, e o povo não está tendo acesso ao conhecimento. Mas Deus está levantando profetas que não têm medo. Deus está levantando profetas que não têm medo de pregar o verdadeiro evangelho. Precisamos entender quando Paulo fala que se houver outro evangelho aparente, que mesmo se um anjo descer do céu e pregar o evangelho aparente, que seja um evangelho amaldiçoado, porque o verdadeiro evangelho do Senhor nos mostra, porque ele sempre nos ensinou o amor. O que é o amor? A graça é o amor. Hoje estamos debaixo da graça. Muitos querem viver debaixo da lei. Muitos eles leem a Bíblia, mas não têm o entendimento. Mas Deus está levantando pessoas para pregar o verdadeiro evangelho, para mostrar realmente qual é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, do Messias, ele foi distorcido. O evangelho do Messias foi introduzido a muitas culturas, como eu falei no primeiro vídeo sobre o concílio de Nicéias, sobre Constantino, que foi introduzida dentro do cristianismo várias outras culturas, vários outros costumes, e vinha sendo ensinado.
E não é isso que o nosso Senhor Deus quer. Não é isso que Deus quer. Existe um Deus só. Existe uma adoração somente ao nosso Deus. E precisamos entender a verdade. Então esse canal meu, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Porque aqui estamos ensinando a verdade. Estamos escancarando mesmo na cara do inferno a verdade, porque o evangelho do nosso Messias, do nosso Cristo, tem que ser pregado verdadeiramente. O povo precisa ser desperto antes que seja tarde, porque o nosso Senhor Cristo está voltando. Deus está voltando buscar a sua igreja, mas precisamos ainda alcançar muitas vidas, e você pode ajudar deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus, fique na paz de Deus, e espero que você venha entender e venha acompanhar o nosso trabalho. Então você deixa aí o seu gostei, siga nós nas redes sociais e até o próximo vídeo.